A greve recente na Alemanha mostra como os sindicatos de funcionários públicos têm enorme poder de barganha e conseguem paralisar vários setores essenciais aos cidadãos. Realmente, lá também falta concorrência. Este é o Visão Libertária. Este artigo foi sugerido e escrito por historiador libertário, revisado por Coreia Conká e narrado por Rafael Dufrayer. Várias cidades da Alemanha ficaram paradas no dia 27 de março. Uma greve de grandes proporções paralisou o transporte de ônibus, trens e aviões. Esta é a maior greve no país em 3 décadas e já está produzindo impactos negativos. A pressão por salários que foram fortemente atingidos pela inflação é o principal tema dos manifestantes. Assim, 2 dos mais importantes sindicatos do país, o Sindicato dos Ferroviários e o do Setor Público Alemão, convocaram a greve que mostrou enorme poder de mobilização em diversos municípios. Os 2 sindicatos somam mais de 2 milhões de membros e planejaram essa greve para coincidir com o início da 3ª rodada de negociações salariais. Os sindicalistas exigem aumentos de pelo menos 10,5% nos salários, haja visto que a inflação no país alcançou uma alta histórica. Como sempre falamos no canal, a inflação é um imposto invisível que acaba diminuindo o poder de compra da moeda, tornando todos os produtos e serviços mais caros no mercado. Apesar disso, é improvável que as exigências sejam atendidas. Nas rodadas de negociações anteriores, os sindicalistas pediam aumentos de 5% e pagamentos de bônus únicos, que foram negados, gerando enorme insatisfação. Para se ter uma dimensão das consequências dessa greve, o tráfego de longa distância nas ferrovias alemãs está quase interrompido completamente, chegando a afetar países vizinhos. No tráfego regional, a maioria dos trens está fora de circulação, como informou a companhia ferroviária alemã. É o de Berlim-Brandemburgo, apenas com voos internacionais. Já os domésticos não estão chegando e nem partindo, devido às paralisações nos outros aeroportos. 400 mil passageiros estão sendo diretamente prejudicados devido à greve, já que não possuem uma outra alternativa. Adicionalmente, em 7 estados do país, os ônibus urbanos, metrôs e bondes estão totalmente parados. Outro problema da greve é o transporte de cargas. Tanto nos portos quanto na rede ferroviária estão sendo fortemente afetados, devido aos estivadores se juntarem aos grevistas. Todas essas paralisações aumentaram enormemente a circulação de carros nas rodovias, já que os transportes públicos e de longa distância se encontram inativos. Devido a um impasse nas negociações entre os sindicatos e os empregadores do setor público, surgiu um aumento nas tensões entre as partes. Para pressionar um acordo, cerca de 350 mil trabalhadores de inúmeros setores foram chamados para participar da greve de advertência, no dia 27 de março. Mas se deixarem a mesa sem uma decisão, os grevistas consideram a realização de novas paralisações durante o feriado de Páscoa. O Deutsche Bahn criou a paralisação, afirmando que afetaria milhões de passageiros e empresas que dependem do transporte ferroviário, além do meio ambiente e do clima. De toda forma, independente dos resultados dos acordos, esse episódio nos revela um enorme poder dos sindicatos no país. Isso acontece porque desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os alemães adotaram um modelo de unidade sindical, ao contrário do Brasil. A associação a um sindicato acontece de forma espontânea, por parte dos trabalhadores, sem nenhuma imposição normativa ou restrição legal. De acordo com um estudo da Fundação Friedrich Ebert, quase 8 milhões de pessoas faziam parte de algum sindicato em 2018. Além do nível de sindicalização na Alemanha ser alto, é superconcentrado num pequeno número de entidades. Isso as torna mais representativas e com enorme poder de negociação. Assim, o sindicato reúne trabalhadores de mais de 1.000 profissões, sendo o 2º maior sindicato do país em número de filiados. Foi graças a isso que essas greves gerais conseguem acontecer e paralisar vários setores. Em contrapartida, aqui no Brasil, temos diversos sindicatos, bastante segmentados por áreas e regiões, tendo então menos força. Alguns especialistas financeiros avaliam que as consequências da greve na economia foram limitadas, mesmo com os transtornos ao sistema de transporte. O economista-chefe do Commerzbank disse que essa greve não só prejudica os cidadãos, como impacta na reputação do país como um local de negócios. Além disso, ele alega que os impactos econômicos foram limitados porque a maioria das empresas continuou trabalhando normalmente.
Mas um especialista do Instituto de Pesquisa Econômica da Alemanha estimou que os bloqueios nos portos, além de cancelamentos de voos e linhas de trens paradas, causarão um prejuízo de 180 milhões de euros. Enfim, é bom trazer aqui uma visão crítica sobre os sindicatos, já que essas instituições atuam como braços do Estado e aqui no Brasil, às vezes, são puxadinhos dos partidos políticos. Segundo muitos economistas, essas instituições acabam prejudicando a flexibilidade do mercado de trabalho, fazendo com que os empregadores estejam menos dispostos a contratar novos funcionários. Isso porque os sindicatos sempre pressionam por salários mais altos do que o mercado pode manter, elevando a inflação e a perda de competitividade das empresas. É claro que os sindicatos não defendem todos os trabalhadores, apenas os interesses daqueles sindicalizados. Às vezes nem isso. Não é difícil encontrar decisões que beneficiam apenas as lideranças sindicais. Além disso, existe uma preponderância da ideologia marxista de luta de classe no discurso sindical, que visa culpar o setor privado e empresários por baixos salários ou quaisquer problemas da sociedade. A narrativa, portanto, é sempre coletivista e socialista, e sacraliza a ideia de governo paternalista e intervencionista como se ele fosse algo impossível de ser criticado. Já os sindicatos do setor público trabalham como monopólios, e suas greves acabam tendo um efeito negativo na sociedade. Por exemplo, quando empregados de uma empresa privada entram em greve, os consumidores podem escolher ir comprar em outro lugar. Além disso, a administração da organização é livre para contratar substitutos, e isso fica mais fácil em países com poucas burocracias e leis trabalhistas. No final, o cliente não é tão prejudicado pela greve e pode continuar tendo acesso a serviços e produtos normalmente. No entanto, quando professores de escolas ou universidades públicas, ou motoristas de ônibus municipais e até policiais entram em greve, as pessoas que dependem desses serviços ficam no prejuízo. Cabe mencionar que contratar empregados substitutos no setor público para esses grevistas, geralmente, é inviável devido ao custo. Isso sem citar as massivas regulações no setor que tornam a demissão e posterior substituição algo inviável. É por isso que a greve feita por funcionários públicos tem efeito de paralisar completamente a indústria ou setor em que trabalham. Isso apenas concentra um enorme poder de barganha aos sindicatos, já que essas paralisações podem de fato diminuir a popularidade do político no poder, devido à insatisfação popular. É por isso que os governos tendem a se curvar às vontades dos sindicatos, mesmo que isso signifique aumentar as despesas governamentais com os salários desses funcionários públicos. No fim, o aumento concedido a eles, devido às pressões sindicais e greves, serão pagos pela grande parcela da população que trabalha no setor privado. Nós, libertários, não somos contra a existência desses sindicatos, desde que eles se organizem e atuem num ambiente livre de coação e sem intervenção governamental, no qual todos os trabalhadores se associem de forma voluntária, sem pagar taxas obrigatórias. Por fim, num ambiente de competição, os grupos sindicais não teriam tanto poder de barganha, já que, como mencionamos, nas empresas privadas eles teriam prejuízo se não trabalhassem e também não teriam emprego garantido. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Um abraço e até a próxima.